Olá, meus caros estudantes. Estamos retornando depois do processo de licença-prêmio, em que eu estava submetido, tinha direito à licença-prêmio e a professora Simone me substituiu durante esse período. Ao retornar, a gente encontrou essa situação de pandemia, ou seja, nós estamos impedidos de ter o contato físico, ou seja, nós não podemos ter aula de forma física, então as aulas serão virtuais. É importante citar que eu tenho uma certa contrariedade com relação às aulas virtuais, mas não cabe aqui a discussão, né? O governo determinou, é um decreto, nós vamos seguir a lei, apesar de ser contrário. O assunto que nós vamos abordar, o ponto em que a professora Simone disse ter parado, foi a Guerra Fria. A Guerra Fria que se estabeleceu entre as duas grandes potências, que são Estados Unidos e União Soviética. Nós vamos abordar a partir desse ponto, e para isso nós vamos utilizar um elemento para nos ajudar a entender esse conceito todo, que é um infográfico. Eu fiz algumas observações nesse infográfico para nós conseguirmos entender o conceito da Guerra Fria. E esse infográfico a gente vai fazer na forma de uma apresentação aqui, para nós entendermos o que é esse infográfico, né? Então ele está aí, esse seria o final dele, a imagem já aparece como final. Eu vou fazer a projeção dele e sobre cada um dos elementos nós vamos fazendo observações e as observações necessárias para nós gravarmos, entendermos os conceitos colocados aqui. Primeiro, o que é um infográfico? O infográfico é uma série de elementos que estão para nós podermos fazer a observação, e ele vai trazer uma série de informações para nós construirmos um conceito em cima disso. Então, o que traz para nós aqui primeiro? Primeiro traz um mapa mundi, ou seja, um mapa em que estão destacados alguns países, nesse caso Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, Coreia do Norte, China, Paquistão, Índia, Irã e Israel. O que esses países têm em comum a tal ponto de o professor de geografia se apropriar desse mapa para tentar construir um conceito que é o conceito da Guerra Fria, que se estabeleceu entre essas duas potências, Estados Unidos e a União Soviética, hoje Rússia. Se nós formos observar, a legenda explica para nós isso. A legenda diz que cada um desses quadradinhos, um quadrado preto representa cerca de 100 armas nucleares. Ou seja, se nós multiplicarmos a quantidade de quadrados que nós temos aqui com a quantidade de quadrados que nós temos aqui, você vai ter uma noção da quantidade de armas nucleares que esses dois países detêm, ou têm potência de bélica, né? Potência de destruição. E aqui a legenda segue, para nós entendermos o conceito, onde o verdinho seriam as tradicionais potências nucleares, que seriam Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e a China, e as novas potências nucleares, o Paquistão, que aparece aqui, e os estados que têm a suspeita de terem armas nucleares e que, na verdade, não confirmam, né? Então, seria o Irã e a Coreia do Norte. Se formos observar, Israel nem aparece aqui, porque o mapa, o zoom que se dá no mapa aqui, Israel não dá para perceber, mas é um minúsculo país que tem aqui, de frente para o mar Mediterrâneo, que também detém
potência nuclear. Então, ele também é uma potência nuclear a ser considerada. Aí, outros elementos nos vêm para nós fazermos a leitura disso, estoque mundial de armas nucleares. O azulzinho aqui seria os Estados Unidos, o laranja seria a União Soviética, e o França, Reino Unido e China, eles não aparecem mais na base da tabela aqui, com a quantidade menor de produção. Depois a gente vai explorar em quais momentos da história é que isso acontece. Então, vamos a algumas observações nesse infográfico. A primeira observação que a gente vai trazer para nós tentarmos compreender esse infográfico é os momentos em que estão marcados aqui, que vai desde o início da Guerra Fria. Observem que no início da Guerra Fria, a Guerra Fria se dá a partir do final da Segunda Guerra Mundial e com a construção do Muro de Berlim, ali por 1955, próximo de 60, que é quando as duas potências nucleares começam a produzir armas atômicas, certo? São as potências nucleares. Elas começam a produzir armas atômicas. Quando é que elas têm um declínio na produção? Exatamente quando nós temos o final da Guerra Fria. Então, observem que é importante a gente entender esse conceito que iniciou a Guerra Fria, iniciou a produção de armas nucleares. Terminou a Guerra Fria, declinou o número de produção de armas nucleares. Isso não quer dizer que eles não produzam ainda, mas ela começou a produzir em menor quantidade. A outra observação que tem que ser feita aqui é o embate a partir das alianças militares. Nós temos duas alianças militares, a saber, aí, entre as duas potências nucleares, que seria a região que é constituída pela amarelinho, que seria a potência, a aliança militar chamada de OTAN. O que é a OTAN? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. O que é o conceito? Vamos entender o conceito da OTAN pela própria definição. Organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha aqui o Oceano Atlântico, aqui a linha que estabelece a linha que estabelece aqui a linha do Equador. Essa parte aqui é a parte norte do hemisfério, essa é a parte sul do hemisfério, certo? Então, a linha do Equador divide o globo terrestre em dois hemisférios. Atlântico, parte norte. Que países nós temos no Atlântico Norte? Estados Unidos, Reino Unido, França e as várias outras potências que estão aqui na Europa. Então, o Atlântico Norte era uma aliança militar entre esses países aqui. São chamados de países capitalistas. Esses países capitalistas, que têm a OTAN como uma aliança militar, ela existe exatamente para fazer frente à aliança militar que se estabeleceu nessa região aqui. Qual foi a aliança militar que se estabeleceu nessa região, aqui na região chamada de leste europeu e região da União Soviética? É o chamado Pacto de Varsóvia. Por que leva esse nome de Pacto de Varsóvia? Porque foi assinado aqui na região da Polônia, na cidade de Varsóvia, na Polônia, foi assinado um tratado chamado de Pacto de Varsóvia de cooperação mútua entre os soviéticos, que era essa imensa área aqui, que era chamada de União Soviética, e mais várias outras nações que existiam nessa região, e os países do leste europeu. Aí vem Polônia, Bulgária, Iugoslávia, e aí vai. Né? Uma infinidade de países aqui da região do leste europeu que faziam parte do Pacto de Varsóvia.
A liderança capitalista era levada a termos no processo de Guerra Fria pelos Estados Unidos. Então, durante a Guerra Fria, a liderança capitalista era feita pelos Estados Unidos. E a liderança socialista, durante a Guerra Fria, ela era feita pela antiga URSS. É uma sopa de letrinhas, né? EUA, OTAN, URSS, ou seja, essas siglas todas têm que estar no nosso domínio para nós entendermos o conceito da Guerra Fria. Então, no processo de divisão entre capitalistas e socialistas, nós temos um elemento que vai ser o líder durante o período da Guerra Fria, que é os Estados Unidos, e outro líder, outro grande expoente durante a Guerra Fria, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é a URSS, o maior país que já existiu no planeta Terra, então a URSS. E que hoje a herança é Rússia, né? Tem como herança a estrutura da Rússia. Aqui tem uma outra curiosidade. A ONU, outro elemento na sopa de letrinhas, a ONU, a ONU, Organização das Nações Unidas, ela tem um Conselho de Segurança. Conselho de Segurança. No Conselho de Segurança, quem tem cadeira cativa no Conselho de Segurança são exatamente os tradicionais potências nucleares, os caras que têm maior quantidade de produção de armas atômicas são as pessoas que têm a função de garantir a paz no mundo. É um paradoxo nesse caso. Paradoxo é uma palavra bastante interessante para nós entendermos o conceito aqui, porque ele, ao mesmo tempo em que esses caras são os responsáveis para manter a paz no mundo, eles são os maiores produtores de armas do mundo. Ou seja, os caras que produzem armas para matar a pessoa são aqueles que estão responsáveis pela segurança no planeta Terra. É incoerente isso, se nós formos observar. Por que é incoerente? Porque não se produz armas a não ser por uma outra coisa que não seja matar pessoas. Então, na Guerra Fria, que foi muito explorada por inúmeros filmes, a gente pode citar uma série de filmes que aparece na Hollywood, nos filmes que a gente tem costume de assistir, eles têm relação direta com esse conceito da Guerra Fria, né? E são exatamente os caras que produzem armas. Vou citar alguns filmes aqui. Por exemplo, um que está para ser lançado nos próximos dias é A Viúva Negra. A Viúva Negra conta a história da Natasha, que é uma integrante lá do grupo dos Vingadores, e ela é uma espiã russa. Ela acaba se envolvendo depois, mais tarde, nos filmes que a gente pode observar lá nos Estados Unidos, mas ela é uma espiã russa. Outro filme que a gente pode abordar para citar o conceito e o contexto da Guerra Fria é o Homem de Ferro, ou o Homem-Aranha. Eles sempre têm um inimigo que eles estão combatendo. Via de regra, o inimigo é a URSS. Nós fomos observar o primeiro Capitão América, ele briga contra o Caveira. O Caveira é uma caveira vermelha. Ele é a personificação dos vermelhos da União Soviética, né? Que eu categoricamente coloquei aqui a setinha como vermelha, exatamente para nós categorizarmos os socialistas, aqui os amarelos, né, os capitalistas.
E aqui é curioso observar o seguinte, o investimento dos Estados Unidos através de guerra, intervenções militares e empréstimo de capital a partir do FMI e do BIRD, cria uma coisa chamada de zona tampão. Quando é que é criada essa zona tampão? Ela é uma zona tampão para impedir o crescimento da União Soviética. Então, para impedir o crescimento desses caras aqui, ele cria uma zona tampão. Aí tem o Plano Marshall, aqui na Europa, aí tem o FMI e o Banco Mundial emprestando dinheiro para todos esses povos aqui, e eles vão criando zonas tampão aqui. A Índia se torna capitalista, apesar de passar por algumas experiências socialistas. A China, você tem várias possessões aqui. Taiwan, por exemplo, é uma ilha que é possessão da China, mas que se tornou capitalista durante um monte de tempo. Aqui mais ao sul nós temos o Vietnã, né, a Coreia do Sul e Coreia do Norte, o Japão, a vitrine capitalista. Então, vai criando uma zona tampão, vai impedindo o crescimento da União Soviética a partir desse conceito, que é o conceito de estrutura econômica. Né? Naqueles lugares onde a estrutura econômica não dá certo, intervenção militar. Os Estados Unidos intervêm de forma militar. Um exemplo disso é a Coreia do Norte e Coreia do Sul. Outro exemplo é o Vietnã. Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, que foi uma das poucas guerras que os Estados Unidos perdeu nesse processo aí. Então, ele explica um pouco disso que foi a zona tampão, ou isso que a gente conhece aí como a intervenção militar. Né? Um pouco é isso. Né? Essas ações que são a zona tampão, elas ficaram conhecidas como macartismo. Que foi o macartismo? Vocês vão encontrar esse conceito lá no livro didático de vocês, tá? Se quiserem pesquisar o que foi o macartismo, vocês vão encontrar que o macartismo era a propaganda feita de que a Rússia, de que todo o corpo estrutural do socialismo, ele era o eixo do mal, e o macartismo fez essa propaganda de forma violenta, principalmente a partir do cinema, e aí ele conseguiu que a maioria das pessoas tenham aversão ao socialismo e aversão à União Soviética. Então é uma propaganda contrária à União Soviética. E aí as ações da União Soviética, né, que elas vão acontecer nessa região aqui do sudeste asiático. Do sudeste asiático, não, desculpe, do leste europeu. Né? No leste europeu nós temos as ações da União Soviética para tentar crescer para cima do capitalismo. E o capitalismo, com essa intenção, vai lá e impede isso. Fora desse espaço territorial, o único lugar que acontece o elemento ação da URSS é a região onde se encontra Cuba, né? A ponto dela ser a única ilha fora do espaço territorial da União Soviética a ser possessão da União Soviética ou ter ações da União Soviética. Né? Todos os embates aí são embates a partir de dois modelos de produção. Quais seriam esses dois modelos de produção? O modelo de produção capitalista e o modelo de produção socialista. Né? Então, isso é a forma de nós entendermos um pouco do conceito que é a Guerra Fria. Espero que o infográfico tenha ajudado nesse sentido. E, na medida que houver necessidade, façam comentários, façam questionamentos, que eu venho e tento ajudar vocês.
A proposta da videoaula foi no sentido de entendermos o conceito do infográfico e para nós construirmos conceitos com ele, e o conceito principal a ser construído aqui é o conceito da Guerra Fria e esses dois modelos antagônicos entre si, União Soviética e Estados Unidos, que construíram dois modelos, capitalista e modelo socialista. O modelo socialista mais tarde vai cair e nós vamos entender em outros momentos aqui por que aquele cai. Permanece até hoje o modelo capitalista, ok? Um grande abraço e nas próximas aulas nós vamos abordando, talvez de forma de videoaula ou talvez de uma outra maneira. Grande abraço.